Nós, né, devemos voltar a querer ter conhecimento, entendimento e juntamente a sabedoria, né? Precisamos querer ter conhecimento, entendimento, fé com obras, né? Então as escrituras é conhecimento com entendimento. Não é só conhecimento, não é só fé. Tem que ser conhecimento com entendimento, porque eu preciso entender o que eu começo a conhecer, não é verdade? Eu começo a conhecer as escrituras, mas eu preciso entender o que eu estou conhecendo, não é verdade? Não é verdade? E tudo isso são as profundidades, né? Então, quando a gente vai ali para as escrituras, neste conhecer com saber, essa fé com obras, precisa ter o interesse de nós, né? Senão não vai resolver nossas vidas. Nós não vamos conhecer Deus, nós vamos ficar ali, só ligado aos condicionamentos que nos foram passados, coisas, né? Entendimentos de uma forma e de outra sobre Deus, e isso muitas vezes não é verdade, né? Então nós somos guiados muitas vezes por cegos, feitos por mãos humanas. Então nós devemos ter os interesses de estar ali, neste conhecer com saber, né? Porque o Velho e o Novo Testamento significa isso, esse caminho de fé, né? Diz que o caminho do justo será como a luz da aurora, né? Que o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele brilha mais e mais, até que ele seja o dia perfeito. Então, às vezes a gente pensa que conhece Deus, que sabe sobre fé, sabe sobre crer, mas a gente não está trilhando o caminho do justo. Verdadeiramente não estamos caminhando o caminho do justo, para que a gente brilhe como a luz da aurora, dia após dia, né? O caminho do justo será como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim como está escrito, né? Levanta-te e resplandece, porque já vem nascendo a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Sobre aquela pessoa que começa a meditar nas escrituras, nesse conhecimento, no entendimento. Precisamos nos aprofundar, né? Nesse meditar, nesse refletir, nesse questionar, nessas curiosidades. Precisamos conhecer, né, a arte que é a fé. A fé é como se fosse uma arte, né? A gente vai esperando ali com paciência no Senhor, né? E Deus ali das Escrituras, o Verbo, ele vai manifestar uma arte em nossos viveres, algo que vamos fazer pelas mãos, né? Cada um conhecendo o seu Deus na sua multiforme sabedoria e multiforme graça. Então, a gente precisa trilhar o caminho do justo, brilhar como a luz da aurora, dia após dia, nesse conhecimento e entendimento. Fé com obras. Não adianta dizer que tem fé só de boca, e o meu coração está longe de meu Deus desse conhecimento. Assim como às vezes não nos conhecemos também, né? Verdadeiramente vamos nos afastando de nós mesmos, né? Às vezes nós vamos nos perder de nós mesmos, às vezes a gente pensa que se conhece, pensa que sabe quem é a gente. A gente pensa que a gente é o nome. Se a gente perguntar para uma determinada pessoa quem é você, ela diz o nome dela, né? Eu chamo tal nome aqui. Mas o nome não nos define, né? Nós não somos definidos pelo nosso nome, por quem é nossos pais, por onde nós trabalhamos. Nós somos definidos pelo ser que nós vamos formando ao longo dos nossos viveres, né? Então, o que vai definir o que eu sou é o meu ser que eu estou formando. Eu sou o que eu vou me formando, né? Desde que eu nasço e vou crescendo ali, vou passando pelas todas as fases, todos os ciclos de minha vida. Então, isso será a minha identidade, é a minha natureza, né? As minhas características. Então, eu tenho que me formar bem. E para me formar bem, eu tenho que ser completo, eu tenho que ser um ser formado completamente, no seu mental, no seu natural e no seu espiritual. Não pode faltar uma dessas partes. Então eu tenho que me desenvolver, eu tenho que ao longo da minha vida ir desenvolvendo um autoconhecer do meu ser humano, ter os interesses de conhecer quem é um ser humano, o que é um organismo que se formou por uma célula, que eu sou como essa formação desse organismo maravilhoso, magnífico, esplêndido. E como eu sou como um ser mental, que raciocina, que pensa, que cria, que imagina.
Então eu tenho que ir me desenvolvendo ao longo da minha vida para que eu forme quem eu sou. Ali nas Escrituras diz que Deus é o eu sou. Aí eu vou me construir como ser divino. Ali no eu sou. E o eu sou vai se construir em mim nessa formação, né? Nessa fraqueza de carne. Deus vai se fazer em mim. Aí eu vou conhecer o meu ser divino, o meu ser celeste. Então a gente vai tendo esses interesses nesse desenvolvimento, nesse autoconhecimento, nesse conhecimento com entender. Muitas vezes não queremos entender o que estamos conhecendo. Somos superficiais, artificiais, né? Daqui a pouco vai se procurar seres humanos e não vai se achar, seres mentais e não vai se achar, seres espirituais e não vai se achar, né? Vai entrar em extinção. Triste, né? Já pensou se a gente entrar em extinção porque por falta de conhecer e saber, por falta de sabedoria, por falta de, né, ter esse autointeresse, esse autoconhecimento de quem somos como seres humanos, como seres mentais, como seres espirituais que seremos formados, se nós quisermos, né, nascer da água do Espírito ali das Escrituras. Então nós temos que ter os interesses, verdadeiramente ter os interesses, né, de buscar ali para que Deus vá acrescentando dia após dia, para que nosso caminho seja como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até que seja um dia perfeito, para que resplandeça, né? Para que nós resplandecemos e que a glória do Senhor vai surgindo sobre nós, né? Verdadeiramente temos que ter os interesses de nos conhecer, de nos bem informar, né? Vamos perdendo tudo, vamos perdendo as essências, vamos perdendo os valores, tantos princípios, né? Vamos nos desvalorizando, nos autodestruindo como seres humanos, como seres mentais, como seres espirituais. Não vigiamos o que estamos nos alimentando fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Isso vai nos destruindo o ser humano. E devemos então buscar ali, no Velho e no Novo Testamento, nesse nascer de novo, esse conhecimento, essa mentalidade de Cristo que vai nos separar, às vezes, desse mundo que a gente foi formado aí por condicionamento, pelos ensinos humanos, por religiosidade, por padrões e tradições e tantas as coisas, né? Aitivos, povos livres. Então vamos buscar esse conhecimento, o entendimento, né? Para que saiamos das ignorâncias, para que nos benfazemos como seres naturais, como seres mentais, como seres espirituais, porque a gente precisa se formar bem, a gente precisa saber a nossa identidade como ser humano, como ser mental e como ser espiritual. Temos que ter natureza, né? Aqui de ser um ser natural, de ser um ser mental e de ser um ser espiritual, né? Precisamos formar as nossas características, as nossas identidades, a nossa natureza. Não podemos ir nos perdendo, né? Às vezes a gente vai se perdendo da nossa natureza humana, da nossa natureza mental, da nossa natureza divina. Nem queremos, né, saber, né? Só ficamos ali, tais coisas. Busquemos a verdade que liberta, né? Para que a gente viva a vida em abundância, para que saiamos de muitos dos sofrimentos que nós mesmos nos causamos, quando nós não nos queremos conhecer, né? Quando nós vamos nos separando de nós mesmos e não buscamos o nosso Deus, formar o nosso Deus, fazer o nosso Deus em nossas vidas, porque nós precisamos de caminhar juntamente a um Deus, né? Porque aí ele vai bem nos formando, né? Ele vai fazendo a gente voltar a tantas as coisas que a gente vai se esquecendo, né? Vai abandonando. E é maravilhoso voltar para esse novo nascimento, nascer da água do Espírito. Para ver o reino de Deus, temos que nascer de novo. E para entrar e nascer da água do Espírito. Então voltemos a isso. Graças. Plister Naive, Bombes Bibos.